Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Passo a Passo do Função Autonômica. Aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma poderosa ferramenta para você entender o seu paciente. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E nesse episódio nós vamos para o básico do básico, que nós vamos falar sobre qual é a função do sistema nervoso autônomo. E essa é uma coisa que é básica. E nós estamos fazendo nosso episódio número 10, né? Então, passo a passo, estamos criando um conteúdo aí bem relevante e que vai ajudar desde o comecinho todo mundo aí que precisa entender mais sobre o sistema nervoso autônomo ou quer conhecer mais sobre o sistema nervoso autônomo. Eu estou aqui diretamente no consultório, está aqui minha canetinha, estou estreando algumas canetas novas hoje e tentando deixar esse áudio melhor para vocês aqui. Então vamos lá, passo a passo de hoje é qual é a função do SNA, tá? Então, o sistema nervoso, se a gente parar para pensar, ele tem várias divisões e várias subdivisões. A gente vai ter o sistema nervoso dividido em central e sistema nervoso periférico, por exemplo. A gente tem inúmeras divisões, central e periférico, tem muitas divisões e subdivisões de como ele pode ser feito, mas dentro das divisões que relacionam muito ao controle que você tem sobre o ambiente, a gente vai ter esse que a gente chama de somático e autonômico, que são outras classificações, somático e o autonômico. Muito bem. Então, quando a gente fala em sistema nervoso somático, tá? Deixa eu colocar aqui, talvez fique melhor para essa filmagem. Muito bem. Então, quando a gente fala em sistema somático, nós estamos falando naquele em que nós temos o controle sobre ele. Então, a gente também, às vezes, a gente chama também de voluntário. Olha aí que legal. O sistema voluntário, tá? Eu acho que essa minha imagem daqui está um pouco ruim, deixa eu trocar. É um segundinho, vocês nem vão ver, olha só. Pronto, olha aí, mágicas das edições de vídeo. Então, ó, a gente tem o sistema que a gente chama de voluntário ou somático e o autonômico, que ele é involuntário. Nossa, mas isso é muito básico, isso eu já sei. Beleza, então nós vamos revisar isso aqui, porque eu vejo uma dificuldade enorme nos alunos em muitas das vezes conceituar as coisas que são básicas, tá? Então, a gente fala de somático como voluntário e autonômico como involuntário. Ele também é chamado do sistema vegetativo, tá? Que ele envolve, vamos dizer assim, várias funções que são chamadas de funções vegetativas e envolve, por exemplo, o controle de, vamos por aqui bonitinho, canetas novas, envolve o controle de vísceras e envolve também o controle de glândulas, tá? Então, ele acaba tendo algumas dessas funções. Então, chegando nessa função do SNA, eu tenho ele como autonômico, né? É o sistema autônomo, ou seja, ele é independente à nossa vontade, então ele não responde ao comando do córtex cerebral. Eu posso tentar influenciá-lo, mas ele não responde igual responde para eu movimentar meu braço, por exemplo, tá? Então, com isso existe uma classificação que se coloca ele como involuntário. Ele controla a vida vegetativa, ou seja,
Nós não precisamos pensar para o coração bater, nós não precisamos pensar em absorver a comida, nós não precisamos pensar em liberar enzimas do fígado, do pâncreas, ou seja, do que quer que se tenha de funcionamento interno. Tá? A gente não tem esse controle. As coisas simplesmente acontecem, independente da nossa vontade, mas influenciado pelas nossas vontades e principalmente pelas nossas emoções. Então, esse neurovegetativo, ele vai trabalhar muito sobre as vísceras e também sobre as glândulas. É assim que ele acaba sendo trabalhado, tá? E, obviamente, né, ele vai inervar praticamente todos os tecidos corporais. Todos os tecidos corporais. Então, ele vai fazer inervação desde porções da pele, aí que interessante, desde questões da pele, vai inervar os órgãos internamente, tá? Os órgãos, ele vai inervar vários músculos, tá? Ele vai inervar também, e aí aqui um detalhe bem importante, né? Ele vai inervar muito as artérias. Então, ele é um sistema que está presente praticamente no corpo inteiro. E por isso que a gente vem batendo nessa tecla, quem acompanha a gente no canal, quem acompanha a gente nas redes sociais, que o sistema nervoso autônomo, ele de fato, se você começa a entender ele como uma ferramenta de diagnóstico, você começa a entender melhor as coisas que estão acontecendo com o seu paciente, porque você começa a entender os tecidos, ou na verdade o tecido, né, a função dele, que está em praticamente todos os sistemas corporais. Bom, como a série é do passo a passo, nós vamos lá para o básico. Então, ele vai ter na pele, ele vai ter em órgãos, ele vai ter em músculos, principalmente os músculos que a gente chama de músculos lisos, tá? Uma musculatura lisa, tá estranho isso aqui, peraí. Lisos, beleza. Os músculos lisos são aqueles ditos involuntários. Então, por exemplo, existe uma musculatura dessa que está lá no intestino, por exemplo, que ela funciona, que ela aperta, ela faz os famosos movimentos peristálticos a partir desse comando, por exemplo, tá? Existe musculatura também nas artérias, tá? E essa musculatura nas artérias também vai fazer com que a artéria contraia mais, relaxe mais, etc. Tá? Mas nas artérias, uma belíssima de uma asterisco aqui, tá? Porque não é ele apenas que controla essa função das artérias fecharem ou abrirem. Ele é apenas uma, digamos assim, um dos sistemas responsáveis por isso, apenas um deles, tá? Então a gente tem lá pele, órgão, músculos, artérias, tudo isso vai ter sistema nervoso autônomo. A gente vai ter muito dele também chegando, né, e inervando a própria musculatura estriada. Nossa, como assim? Tem músculo, tem musculatura estriada que tem relação autonômica? Tem sim, tá? Então, por exemplo, existem músculos que, que ele tem um controle que é chamado de controle motor voluntário e tem um controle que é involuntário também, né? Ele é chamado de ter denominação de inervação mista a partir disso. Então, existe musculatura sim. Um dos músculos mais famosos disso, não sei se vocês sabem ou não, é o diafragma. Tá? Então, o diafragma ele vai ter uma inervação que ela é motora, nossa, voluntária. Eu posso ativar esse músculo. E
se eu quiser fazer aquela famosa brincadeira, eu vou ficar sem respirar até eu morrer. E você não consegue porque simplesmente o sistema nervoso autônomo entra e a é, ele passa simplesmente a funcionar, né? Independentemente da sua vontade, tá? Então ele acaba tendo essas relações. Então uma das características e uma das funções mais importantes disso, já que a gente viu que ele está em vários sistemas, etc., é a questão da sobrevivência. Como sobrevivência. A questão da sobrevivência. O sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que ajuda a gente a nos mantermos vivos. E para nos mantermos vivos, a gente tem que ter algo que é interessante, e isso aqui vem de uma teoria de evolução das espécies, que seria algo no sentido de o nosso corpo ele tem que estar pronto para o que se chama de luta ou fuga. O sistema de luta ou fuga, ele é basicamente um sistema de sobrevivência. Aqueles exemplos típicos, né, que a gente vê no Discovery Channel ou em canais, né, que mostram a vida animal, etc., ele acaba mostrando isso muito bem. Porque é quando, por exemplo, vem um predador, vem pegar um animal mais indefeso, e aí esse animal, para que ele possa sobreviver, a única estratégia que ele tem, às vezes, é a fuga. Ou seja, ele precisa correr para sobreviver. E se a gente precisa correr para sobreviver, eu basicamente preciso, vamos dizer assim, nesse momento, ativar, tá, o sistema, de uma maneira geral, vou colocar assim, músculo esquelético. Eu preciso ativar esse sistema musculoesquelético, quer dizer, eu preciso fazer uma série de reações fisiológicas para que esse sistema passe a me dar suficiente energia. Então vamos lá. Suficiente energia para que eu possa simplesmente correr do predador e manter a minha vida. E é assim que funciona. E você vai arrumar energia, não sabe da onde, para conseguir se manter vivo. E é assim que funciona. Tá? E se a gente passar para os seres humanos, é alguma coisa nesse sentido também. Então a gente tinha que correr, vamos dizer assim, de um predador, etc. Tinha que se esconder numa árvore, se esconder num buraco ou qualquer coisa assim, né? Então, para que a gente pudesse sobreviver e manter, digamos aí, a nossa espécie viva, tá? Mas, então, esse normalmente vamos dizer assim, a nossa primeira opção. Então, esse sistema todo que ele é involuntário, ele regula a nossa vida vegetativa, né? Ou seja, ele regula a quantidade de energia que utilizamos para sobreviver. Olha aí, ó. Então, esse estado vegetativo ele tem uma relação com sobrevivência e ele tem uma grande relação com a energia que gastamos. Então, eu costumo dizer que uma das funções dele é pegar e transferir essa energia para quem está precisando mais. Então, ele tem que conversar com os sistemas que produzem energia, os sistemas que gastam energia e com o comando central. Ele tem que fazer esse meio campo entre todos esses sistemas. Tá? Então, ele tem uma importância enorme na energia para a sobrevivência, que ele vai jogar na fuga, ativando o sistema musculoesquelético que recruta a energia
do sistema metabólico. É assim que ele vai, essa que é uma das funções dele, né? E quando não tem para onde fugir, tá? Quando não tem para onde fugir, ele entra, vamos dizer assim, no seu segundo sistema. O seu segundo sistema, basicamente, ele é o sistema de luta. Esse sistema de luta, ele também tem que ativar o sistema músculo-esquelético. Ele também acaba ativando. Vou mais para cá um pouquinho. Sistema esquelético. Tá? E ele também acaba demandando muita energia. Então, repara, no fim das contas, para o corpo correr ou lutar, é basicamente aí a mesma coisa, né? Talvez quando você lute, você tenha um aumento maior do dispêndio de energia para que você talvez acabe com aquela ameaça. Então você despeja mais energia de uma vez e aqui talvez, tá? Talvez você despenda a energia e possa durar mais tempo fugindo, vamos dizer assim, tá? Então são duas coisas que acabam ocorrendo aí bastante, ok? Então nessa questão de em termos de função, né? E como que a gente enxerga esse funcionamento, uma das funções básicas é manter a sobrevivência. Então, se fosse perguntar assim, qual é a função do sistema nervoso autônomo? O que a gente vê nos livros? É manter a vida vegetativa. Fazer com que funcione os órgãos, as glândulas, que funcione a pele, que os músculos lisos funcionem, as artérias, algumas musculaturas, né? Glândulas sudoríparas, glândulas exógenas, endógenas, tarará, todas essas relações, por exemplo, tá? Ele envolve, por exemplo, contrações musculares para você tremer por conta do frio, né? Ele envolve a produção de glândulas salivares para que você, né, possa almoçar. Enfim, a produção das lágrimas para que você enxergue melhor. Ou seja, tem inúmeras dessas funções aqui. Então, vamos dizer assim, que isso, né, ele... vamos pôr de uma outra corzinha que legal. Tudo isso aqui indica para nós o que a gente chama de um estado basal. Vou até fazer um esqueminha assim, ó. Tchá, tarará. Esse aqui está em vermelho, ó. Isso aqui indica um estado basal, tá? Do corpo. E isso aqui, gente, talvez seja a informação mais importante desse passo a passo, tá? Existe um controle basal do corpo que é feito pelo SNA, o controle basal. E ele envolve basicamente essas questões que nós estamos colocando aqui para vocês, tá? Ok, então ele fica lá regulando essa energia, etc. Agora, quando ele precisa entrar no status de sobrevivência, ou seja, chegou um perigo, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, ele precisa demandar energia. E aí aumenta o recrutamento energético por meio do SNA também. Agora, esse aumento do recrutamento de energia, que é o que a gente está escrevendo aqui, tá? Ele basicamente ocorre por uma divisão que a gente chama de simpática do sistema nervoso autônomo. Ou seja, tem uma divisão do sistema nervoso autônomo chamada simpática que vai recrutar essa energia e ativar
todos esses processos. Tá? Então, existe, vamos dizer assim, uma primeira função, que é manter o status basal corporal, que é basicamente isso que a gente vem comentando aqui com vocês. Ó. Deixa eu subir um pouquinho mais, tá aqui. Status basal, tá? E existe uma segunda função, que ele é um grande recrutador da energia. Ele vai recrutar energia para fazer alguma das atividades que é importante que ele faça, tá? E a principal atividade que ele acaba fazendo é a atividade de sobrevivência. E quando a gente está falando de sobrevivência, gente, quando é ativado o sistema simpático, a divisão simpática, quando você entra nesse status de sobrevivência, olha só, você basicamente nem pensa, você nem consegue raciocinar sobre isso, você simplesmente faz, tá? Você simplesmente faz. Então, dos exemplos clássicos aqui da luta é o exemplo da mãe. Então, tá aqui a mãe e aqui tá o filhinho dela e aqui um grande jacaré. Ó, meu jacaré, que coisa ridícula. Rabinho e tudo. E aqui tá um grande jacaré. Então, o instinto de sobrevivência vai dizer o quê? Ele vai dizer que ela, a mãe, ela precisa salvar o filho deste enorme predador. Tá? Se a mãe pensar racionalmente, ela entende que ela não tem chance contra um predador. Ela simplesmente não vai ter chance contra um predador. E antes morrer o filho do que ela. Isso é o cérebro racional pensando, mas o instinto de sobrevivência, quando ele entra aqui, e isso é ativado pelo sistema nervoso autônomo, você passa a recrutar uma energia tamanha do seu corpo que você começa a ativar o estado de luta. E aí você vai demandar uma energia que você não sabe da onde que você tem aquilo. Ela é muito poderosa, muito forte. E simplesmente a mãe vai chegar aqui. Vamos lá, outra corzinha. Simplesmente a mãe vai chegar aqui e vai dar uns belos supapos nesse predador e vai preservar a vida do filho. Não se sabe como. Ela tem uma tamanha energia que ela vai, salva a criança e depois consegue sair correndo. Enfim, ela vai dar o máximo que ela puder para isso. E isso é uma das funções do SNA. Por quê? A evolução, na verdade, ela acaba entendendo que as crianças são muito importantes. As crianças é que são o futuro da espécie. Então, ela prefere não se preservar a preservar o filho, que é quem vai dar sequência, vamos dizer assim, à espécie. Então, ela vai fazer de um tudo para tirar o filho de perto desse predador, mesmo que isso ataque contra a própria vida dela. Então, normalmente é assim que ocorre. E aí, isso é uma das funções do SNA. Ele bloqueia também o raciocínio lógico. Olha lá, essa vocês não esperavam, né? Ó, ele acaba bloqueando, então, bloqueio do raciocínio lógico. E quando ele bloqueia o raciocínio lógico, ele faz isso para que a pessoa tenha um instinto de sobrevivência associado a isso.
tá? Então, repara, quando a gente fala sobre função do sistema nervoso autônomo, ela acaba sendo muito mais, ela acaba tendo um contexto social muito grande sobre como vão ser as reações das pessoas, etc. E se você começa a entender que o sistema serve para algumas dessas funções, você acaba entendendo melhor o contexto geral delas, né? Então, na verdade, a gente começa a ter aqui, né, dois grandes grupos de função. Uma função de manutenção basal e uma função de gasto energético, tá? Uma função de gasto energético. E nisso, ele também tem que bloquear o raciocínio lógico para que você possa, digamos assim, executar esse gasto energético com mais rapidez. Então, ele acaba tendo essa relação, né? Se você pensar muito se você vai salvar o seu filho ou não aqui do jacaré, você não salva. Você vai lá e faz, tá? A gente brinca que, né, é igual casar e ter filhos. Se pensar muito, não faz, né? Lembrando que eu sou casado e tenho 2 filhos maravilhosos. Enfim, brincadeiras à parte, esse é uma das funções, é a demanda de energia. E a última função que nós vamos falar hoje é depois que isso ocorre. Tá? Depois que isso ocorre. E depois que isso ocorre, eu tenho uma quarta função aqui. Qual que seria essa quarta função? Olha que interessante. Se eu gasto energia, eu preciso fazer o que no final? Repor a energia. Olha aí que interessante. Eu preciso repor a energia. E para eu repor essa energia, eu não posso necessariamente utilizar essa mesma via, porque esta via ela tende a aumentar o gasto energético. Então, eu tenho que ter uma via que ajude a repor o gasto energético. E essa via, via de regra, ela é chamada de parasimpática. É isso aí. Parasimpática. E, bom, os porquês desses nomes, etc, tal, eu comentei em outros episódios aqui do Passo a Passo. Se não me engano, está no episódio 1 do Passo a Passo. Mas, basicamente, é por uma localização, né? Foi descoberto primeiro o simpático e por conta da localização anatômica chamado de para, né? Que para significa ao redor do simpático ou parasimpático, por isso com esse nome. Mas via de regra ele acaba sendo assim, tá? Então, se a gente for resumir algumas das funções mais importantes que nós temos do sistema para a gente finalizar o passo a passo de hoje, eu tenho uma manutenção corpórea basal, item 1. Eu tenho uma segunda função importante, ó, que é o gasto de energia num sentido de sobrevivência. Gasto energético. Tá? Muito bem. E aí, para a pessoa lutar ou, perdão, correr ou lutar. Fuga ou luta ou fuga. Ok? E, a partir disso, para ela correr ou lutar, ela precisa ter um certo bloqueio desse raciocínio lógico. Então, ele ativa um tipo de cérebro que ele está, digamos assim, antes do córtex cerebral. A gente chama ele de reptiliano, tá? Isso também eu já falei num dos passo a passos, tá? Numa das séries passo a passo, dá uma revisada lá, mas é basicamente o corpo sendo, você fazendo alguma das atividades sem você perceber que faz. Um exemplo clássico disso é quando, por exemplo, você vai conversar com alguém e alguém fala rispidamente com você e te dá uma patada.
está conversando, tal, alguma coisa que você fez irritou, lembrou a pessoa que ela precisa entrar no estado de luta e ela liberou uma mega energia contra você. E aí o que que foi? Ela está fazendo o instinto de sobrevivência dela. Quando ela faz isso, ela não está pensando, bloqueou o raciocínio lógico. Por quê? Porque, em geral, as pessoas não querem ser assim. Ela acha assim não por querer. Ela bloqueou o raciocínio lógico, entrou nesse estado com você. Depois que ela liberou e dissipou esse bando de energia, na hora de repor a energia, sai o bloqueio do raciocínio lógico e volta o racional. E é onde a pessoa às vezes para e fala assim, poxa, desculpa, eu agi mal com você, etc. Né? Quando a pessoa, digamos assim, né, tem inteligência emocional, às vezes para explicar que, enfim, quer se desculpar. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, quando você começa a entender as funções do sistema e como que ele funciona, você acaba até compreendendo melhor um pouco das reações das pessoas, tá? E você acaba entendendo um pouco da falta de paciência, às vezes que um paciente tem, né? Que, enfim, alguma pessoa que está doente começa a ter, ela começa a agir com você, talvez de uma maneira abrupta, né? Tá tentando sobreviver, não sabe como quer lutar com todo mundo. Então, para pensar se não tem alguns casos assim meio próximos a você, tá? E entender esse passo a passo aqui, ó, né? Das funções do SNA e não só essa função basal, que isso aqui está muito nos livros, tá? Mas essa função que relaciona muito ao dia a dia, ela começa a dar um outro e novo entendimento para você. E por que que eu resolvi falar sobre isso aqui? Porque um dos segredos de atender bem as pessoas e de você saber o que está acontecendo é você saber como examinar esse contexto aqui, tá? E é isso, muito legal a gente poder comentar essas coisas todas com vocês aqui no passo a passo. Bom, é isso aí. Aqui nós vamos finalizando nosso conteúdo de hoje da série do passo a passo do projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta osteopata, professor de PhD. E aqui nós vamos discutir tudo da sua jornada, como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para você entender o seu paciente. E a gente se encontra no próximo episódio.